Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos e meus amados, a palavra de hoje é uma reflexão do que o Senhor falou no dia de ontem, né? No livro de Joel e no capítulo 2 e no versículo 25, capítulo 2 e no versículo 25. E Deus, Ele quer lhes entregar tudo aquilo que fora perdido por você, que foram perdidos da sua vida. E aparentemente dá uma ligeira impressão que você não terá mais como devolução o que fora perdido na sua vida. Até uma perca de entes queridos haverá restituição, sim, porque Deus tem o controle, Deus tem o poder de fazer ser restituído na vida daquele que de fato e de verdade tenha perdido um ente querido. Joel 2, 25. Meu muito boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Aqui quem vos fala, seu amigo, pastor José da Fé, aonde eu acabei de chegar da igreja, aonde estava ali orando pelo povo. E olha, meus queridos, meus amados, Deus, Ele é fiel. Ele está fazendo se cumprir a sua verdadeira verdade. Ele está revelando a sua verdadeira verdade. Ele está fazendo se cumprir a sua verdadeira identidade na vida dos que creem. Então, somente creiam. Porque Ele é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Sem mais delongas, como esta live será ministrada, será transmitida até o dia 1º, quer dizer, até a virada do mês de maio para o mês de junho. É a live da virada, é assim que será na sua vida. Aquilo que não estava acontecendo, vai estar acontecendo nesse período até a virada desse mês de maio para o mês de junho. Vai acontecer. Pela minha fé, já está acontecendo. Eu não sei pela sua, mas pela minha fé, já está acontecendo. Porque se na minha vida está acontecendo, se na minha vida já está acontecendo, então significa que na vida daqueles que vão estar crendo firmemente
também vai estar acontecendo. Como esteja acontecendo, ou esteja acontecendo. É que para muita gente, né? Para muita gente, ela já endureceu o coração para o Senhor. Já endureceu o coração para Deus. E aí ela não vê acontecer os feitos de Deus sobre a sua vida. E é tudo que Deus quer que esteja acontecendo, é os seus feitos sendo realizados na vida daqueles que creem. Não é tão somente crer, é o praticar a palavra, na prática da palavra. Eu vou dar um exemplo para vocês, rápido e objetivo. Eu estava na igreja orando. Eu realizei a última oração. E eu pedi que Deus convencesse os que se encontram nas drogas, no crime, na prostituição, nas cracolândias, nas bocas de fumo. Essa foi a minha oração por aqueles que se encontram nos presídios, que se encontram nas ruas, né? Essa foi a minha oração. Foi em prol dos que se encontram no crime, que se encontram nas bocas de fumo, que se encontram nas cracolândias, que se encontram na prostituição, que se encontram nas ruas. Eu pedi a Deus que vos convença essas pessoas, que vos traga elas na sua casa, que nos dê o que fazer, que nos dê trabalho, que nós não estamos brincando de ser crente. Eu não brinco de ser crente. A paz do Senhor, minha irmã. Deus é com a senhora, minha irmã. Então, quando o bispo tinha encerrado o culto, entrou, ou seja, chegou na porta um jovem da igreja. E aí, o bispo convidou ele para entrar. O bispo estava no altar ainda, e convidou ele para entrar. E aí a mãe estava lá na igreja, orando por ele também. A mãe estava lá na igreja, orando por ele também. E o que acontece? A mãe foi receber ele lá na porta. E o que foi que aconteceu? Ele saiu da boca de fumo, que ele trabalha com drogas. Ele trabalha com drogas. E o que aconteceu? Ele chegou lá na igreja. E a mãe ali atendeu ele. E estava a irmã dele também. As duas irmãs dele estavam lá também. Né? E o que foi que aconteceu? O que a mãe já estava falando para ele em relação ao que estava se preparando, ao que estava prestes a acontecer na vida desse rapaz, o bispo chamou lá na frente para realizar uma oração, aí me chamou, né, para dar uma cobertura espiritual. Aí o bispo falou: olha, filho, quando você chegou ali na porta ali da igreja, eu vi você ensanguentado, você tinha recebido um tiro na cabeça. Então, é para que você tenha cuidado, para que você venha buscar a Deus, para que você venha estar aqui conosco. A mãe ali já ficou boladona, por quê? Porque ela também tinha tido a mesma visão do filho. Ela tinha tido a mesma visão do filho, desse rapaz. Então,
Ó, a sua oração, ela é ouvida, ela é respondida. Não é porque foi eu que orei, não. Eu fiz a minha parte. A mãe já está fazendo a parte dela. Tem orado. A oração de mãe é ouvida. As nossas orações são ouvidas. Mas você não tem que confiar, acreditar na oração dos outros e não acreditar e não confiar na sua resposta, na sua oração. É isso. O que eu estou fazendo é que, através do que Deus assim mandou fazer sobre restituição, é justamente isso. É justamente isso. É que tem pessoas que já lavam as mãos, já viram as costas, já não busca como deve buscar pelo seu familiar, né? Tem pais que eu já atendi, filhos nas drogas, eu já atendi, que o pai simplesmente, ele já virou o quê? Um cliente, ele virou um cliente do tráfico de droga, porque o filho é usuário e quando a bronca estoura, ele vai lá e paga. O pai vai lá e paga. Então, o filho já é o quê? É um usuário, um viciado. E aí, quando a bronca estoura, aí é quando ele já está devendo aí 200, 300, 400, 500 conto. É porque os caras já vendem para ele, ele só passa na boca, já pega a droga dele e tal. E os caras vão anotando lá. E aí, quando a bronca estoura, aí o pai vai lá e paga. Por que eu falo isso? Porque eu cuidava desse rapaz, eu acompanhava esse rapaz. Eu digo mais, hein? A última vez que aconteceu de eu ter que ligar para o pai dele, primeiro eu liguei para o pai dele avisando que ele ia ficar lá na igreja. Que Deus me mostrou que iam matar ele. E eu cheguei para ele e falei, olha, você não vai para casa hoje. Você vai dormir aqui, você vai ficar aqui, e eu vou ligar para o seu pai e vou ligar para o pastor. Eu estava lá em Teresina. Então, o que foi que aconteceu? Eu peguei o número do pai dele com ele, liguei para o pai dele e eu falei, olha, seu filho não vai poder sair daqui hoje. Ele está aqui, ele vai ficar aqui. Aí o pai dele, tá, tudo bem, tal. Aí eu liguei para o pastor e avisei também para o pastor que eu tinha falado com o pai dele e tinha falado com ele para ele não sair de lá. Quando eu estava fazendo o culto, quando eu estava ministrando o culto, era à noite, quando eu estava ministrando o culto, entrou um rapaz doidão, com a arma na mão e a outra mão cheia de droga, e foi até a esse obreiro, que ele era obreiro, hein? Ele era obreiro. Foi até esse obreiro, falou algo lá no ouvido do obreiro, e aí saiu, e eu observei que estava passando mais jovens na frente, porque sabiam que ele estava ali. Tinham descoberto que ele estava ali. E sabe qual era a dívida? 200 e poucos reais. A dívida era 200 e poucos reais. Então, tendo uma coisa. Foi o que aconteceu. Eu acabei o culto, encerrei o culto no horário normal, né? E aí eu fui, o povo foi embora, fechei a igreja, e eu liguei para o pai dele, para o pai dele comunicar a polícia para ir buscar ele lá na igreja. Contei para o pai dele o que tinha acontecido e eu disse para o pai dele, olha, o senhor vem buscar o seu filho não vai poder ficar aqui, porque vieram os caras
Entrou um na igreja e falou algo com ele, e provavelmente é cobrança, porque ele já tinha falado para mim que era cobrança de droga, que o senhor sabe que seu filho é usuário de droga. Só que o senhor não pode vir sozinho. O senhor não pode vir só o senhor e a sua esposa. O senhor tem que ligar para a polícia lhe dar um apoio para que o senhor retire o seu filho daqui. E foi feito isso aí, entendeu? Foi feito isso. Então, por Deus, a gente não quer o mal para quem vende, para quem trafica, para quem é do crime. Não, não. Nosso intuito, nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo, as nossas orações é por todos. É por todos. Então, Deus está falando com alguém aí. Aí do outro lado, e Deus está falando com alguém aí do outro lado. Se não tiver aí agora, mas vai assistir esse vídeo, vai ver esse vídeo, vai assistir esse vídeo, e vai entender que Deus vai estar falando com alguém. Então, vamos à palavra. Vamos à palavra. Joel, capítulo 2, versículo 25, que assim nos traz uma palavra abençoada da parte de Deus, que Deus fala sobre o quê? Vamos lá. E restituí-vos os anos que foram consumidos. Anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o pulgão e a ruga. A pulga é a ruga. Aqui está a ruga, né? Tem umas bíblias que falam sobre a ruga. Mas essa tá ruga. Umas falam pulga. O meu grande exército. O meu grande exército que enviei contra vós. Contra vós. Olha só, Deus, Ele quer ser o quê? Ele quer ser o teu defensor. Ele quer ser o seu protetor. Ele quer ser o seu defensor. Não é em uma área só, é em todas as áreas. Mas para que Deus seja o teu protetor, o teu ajudador, o teu defensor, para que Deus, Ele seja o teu escudo, você tem que fazer a sua parte. Até porque Deus, Ele não tem obrigação nenhuma com nenhum de nós. Mas para com aquele que de fato e de verdade entrega a sua vida, os seus caminhos. Ou seja, se você entrega a sua vida, os seus caminhos, e você busca pelos seus, pode ter certeza absolutamente que a resposta você vai
ter por Deus, Ele uma vez lhe vendo você, buscando pelos seus, não só por você, mas pelos seus. Então, Deus vai estar fazendo a parte dele. Pode ter certeza absolutamente. Deus não falha. Deus não falha. Tem momentos da nossa vida que Deus vê a gente tão firme com Ele, que Ele deixa em momentos a gente andar sozinho, a gente está sozinho. Ele deixa, Ele permite. Mesmo Ele sabendo que você não vai se desviar, ou seja, você não vai, mas Ele te coloca muitas das vezes, como Ele tem me colocado, e muitas das vezes Deus tem me colocado. Bom, vou ver se Ele vai continuar me adorando, vou ver se Ele vai continuar fechado comigo. É assim que Deus pensa. E Deus pensa. É assim que Ele pensa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo a meu respeito. Quando Deus falou para mim vir aqui para o Rio de Janeiro, Deus disse para mim que não era para mim me envolver com mulher nenhuma aqui no Rio de Janeiro. Mesmo Ele sabendo que eu necessito de ter uma pessoa comigo. Mesmo Ele sabendo, porque eu sou solteiro, estou solteiro. Mesmo Deus sabendo que eu necessito de ter uma pessoa comigo. Mas foi o que Ele passou para mim, foi o que Ele falou para mim, não me envolver com nenhuma mulher aqui no Rio de Janeiro. Aí, o que você acha? Por mais necessitado que o homem seja em ter uma mulher do seu lado, principalmente na obra, você imagina só, principalmente na obra. Mas é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Vai chegar uma hora, vai chegar a minha hora, vai chegar. Vai chegar. Eu não tenho pressa, não tenho ansiedade com nada. Deus irá restituir tudo aquilo que deu errado, tudo aquilo que se fez em percas na sua vida. Ele quer te abençoar. Ele quer te abençoar. Mas para que você tenha essas respostas, as bênçãos de Deus sobre a sua vida, você tem que fazer o quê? Um fechamento com Deus. Não tem boquinha, não tem acordo. Fora disso, não tem como alguém que não queira nada com nada venha ter o quê? Ou ser alcançada, ou venha ter os benefícios que a palavra de Deus tem para nós, para você. Eu sou fruto da minha mãe, que já até morreu agora no mês de novembro, mas eu sou fruto das orações dela, eu sou fruto do ventre dela. Mas eu fui coisa boa? Eu fui coisa boa? Não fui coisa boa. Nem hoje eu não sou coisa boa, mas eu sei o que é certo e eu sei o que é errado. Então, eu faço o que é errado se eu quiser fazer. Mas se eu sabendo que se eu fizer, eu vou estar retrocedendo, e aí é como aparece muitas mulheres. Aparece. E digo mais, aparece mulheres de Deus, aparecem mulheres que aparentemente são de Deus,
aparece. É nas ruas, é nas igrejas, enfim, sempre aparece. Mas é melhor obedecer do que retroceder. Aí você sabe qual o preço, né? Ainda mais eu sei qual que é o preço. Eu sei qual que é o preço. Então, por eu saber qual que é o preço, então, opa, peraí, o Senhor falou que não era para mim me envolver com mulher nenhuma aqui no Rio de Janeiro. E olha, eu vim só para ver minha filha e ficar uns 2, 3 dias com ela e voltar e pisar. Mas estou aqui até hoje, estou aqui, estou de boa, estou preocupado com nada. E Deus é comigo, e Deus é comigo. Então, está entregue a sua bênção, a sua vitória. É um versículo, mas é esse versículo que vai fazer diferença e grande diferença na sua vida se você praticar o que você está recebendo. Joel, capítulo 2, versículo 25. Joel, capítulo 2, versículo 25. Põe em prática, obedeça, pratique a palavra de Deus. Olha só, povo de Deus, quero orar agora por você, certo? Que já estou já os mesmos 3 minutos, fechando os 30 minutos, que assim foi, né, entregue para que seja feito. Deus, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, a ti, meu Deus, eu te agradeço de todo o meu coração por mais esta rica oportunidade, assim, qual o Senhor está nos concedendo, está nos permitindo. E eu te peço, Pai, carecidamente, que a tua palavra, ela entre no coração do seu povo, fulminantemente, para que ela venha ter temor, para que ela venha pôr em prática o que ela está recebendo. E a tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus, repreende e frustra todas as forças espirituais do mal. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, amarra, queima toda sorte de espíritos do mal, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amarra, repreende, queima, frustra, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Nos entrega, meu Pai, nos entrega, meu Deus, aqueles que se encontram nas drogas, nos vícios, no crime, nas cracolândias, nas bocas de fumo, meu Deus, nas quebradas, nas vielas, nos prostíbulos, na prostituição, aqueles que se encontram perecendo na rua, nas ruas, as calçadas estão cheias. Deus, em nome de Jesus Cristo, dá ordem aos teus anjos a seu respeito. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, faz-se cumprir a tua verdadeira verdade, faz-se revelada a tua verdadeira identidade e sobre a vida do seu povo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu vos entrego tudo e tudo nas tuas mãos e te agradeço, sempre. Por tudo, por todos, em nome de Jesus. A paz a todos, forte abraço e beijo de coração. Que Deus abençoe. Minha irmã, continua firme marchando nessa terra. Continua firme, fica firme, irmã. Fica firme, irmãos, firme. Ó, aqui no Rio de Janeiro, chove bala toda hora, 24 horas chove bala para tudo quanto é lado. Mas você não tem que se intimidar. Se você aqui do Rio de Janeiro, você não tem que se intimidar. Porque eu não me intimido com nada. Eu não me intimido com nada.
Hoje eu estava em cima da escada aqui, fazendo um serviço, misericórdia, meu. Foi tiro, foi bala por tudo quanto era lado. Mas eu continuo o quê? Fazendo o meu serviço. E agora à noite, tomei um banho e fui para a igreja, orar pelo povo de Deus. Sem, eu não me intimido com nada. Não tem de que me intimidar. Maior são cristãos comigo do que aqueles que estejam em volta do meu lado, em volta de mim. Então, fique com Deus. Tenha um bom descanso. Tchau. Fui.